que Lucas não fala. Amém, queridos? Vamos ler, por causa de um detalhe. Marcos capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 12. E, queridos, olha para mim. Não fique com raiva do pastor Jackson, porque nós vamos ler 12 versículos. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser exposta, praticada em nossas vidas. Amém? Mas sabe qual que é o nosso problema? Quando nós nos atemos na palavra de Deus, nós voltamos a nossa atenção mais para o templo do que para a sinagoga. E o templo é o lugar dos rituais, sim, amém, queridos? O templo é o lugar aonde nós fazemos aquilo que temos que fazer diante de Deus. Mas, queridos, observa a vida do apóstolo Paulo. Todo lugar que ele chegava, ele procurava saber primeiro onde era a sinagoga e onde era a prisão que ele ia passar a noite. E ele ia para a sinagoga para expor as escrituras, discutir as escrituras, porque é nas escrituras, é na palavra de Deus que eu e você podemos obter poder. Amém? Jesus, ele disse isso no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Então, ao ler as escrituras, irmãos, entenda isto. Olha, eu preciso ler com prazer, eu preciso ler com amor, eu preciso ler com garra, eu preciso ler com alegria, porque é esta palavra que tem domínio sobre minha vida, é esta palavra que tem o poder de mudar a minha história, é esta palavra que tem o poder de alterar as coisas que estão à minha volta, é esta palavra aqui. Amém, queridos? E eu vou falar sobre isso hoje, né? O poder desta palavra, o que esta palavra pode fazer, o que esta palavra pode realizar, o que esta palavra pode repercutir na minha vida e na sua vida, quando a nossa atenção está voltada para esta palavra. Amém? A partir do versículo 1 diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciavam-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram então o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixando o leito que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão o próprio Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que arrazoavam entre si, dizendo: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Levantou-se, pois, tomando o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, diga comigo essa última parte aí: nunca vimos tal coisa. Novamente, nunca vimos tal coisa. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Pode se assentar, no nome do Senhor Jesus. Queridos, creia, Deus vai surpreender você através da palavra dele que está sendo liberada sobre minha vida e sobre a sua vida. Deus vai surpreender a tua casa com a glória dele e com o poder dele sobre as nossas vidas neste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqui no texto que lemos, nós vemos Jesus entrar em Cafarnaum,
né? E ali, quando ele entra naquele lugar, naquele lugar que ele repetidas vezes ele ia, parava, né? Estacionava ali, porque ali ele tinha uma casa que era uma base missionária, né? Que era um lugar aonde ele adentrava e ficava e permanecia e expunha ali a palavra, o conhecimento da palavra para os seus discípulos em questão de ensinamento, né? Ali é um lugar aonde Jesus, queridos, ele passa tempo ensinando, instruindo, discutindo, mostrando o poder que esta palavra, a palavra do reino, pode executar na vida das pessoas. E ali, queridos, naquela casa, tem um dia, esse dia preciso que estamos lendo aqui, a Bíblia diz que havia tanta gente, Nivaldo, naquela casa, tanta gente, que as pessoas tentavam entrar pela porta, Eliana, e não conseguiam. As pessoas tentavam, né, se aproximar de Jesus, ver Jesus de perto e não conseguiam. Não conseguiam, irmãos. Mas além daquela casa estar cheia, né, de uma grande multidão, a Bíblia diz que ela estava também transbordando. Eu estava lembrando aqui, irmãos, houve um tempo aqui, já aqui na Marzagânia 120, é aniversário da igreja, vigília de final de ano, nós temos que colocar cadeiras aqui na frente, cadeiras no altar, cadeiras nas galerias, e ter que montar sala lá embaixo, por causa dos lugares que foram assediados pelas pessoas, em querer ficar dentro do templo, em querer ficar aqui dentro do auditório, dentro da nave da igreja. Mas por quê? Porque a palavra está sendo exposta, a palavra está sendo pregada e anunciada, e é isso que acontece naquele dia, naquele lugar, irmãos. O versículo 2 que você leu junto comigo, mostra isto, que por causa da palavra, Jesus, Limar, ele não está curando ninguém, não curou ninguém, ele não expulsou demônio de ninguém, ele não operou milagres e maravilhas na vida de ninguém, ele não ressuscitou ninguém, ele não havia feito multiplicação de pães e peixes, não, ele estava expondo a palavra. E a curiosidade do povo, né, leva com que aquele lugar fica espreito, pequeno, ao ponto da palavra de Deus dizer que estava transbordando. Irmãos, existem situações na minha vida e na sua vida que Deus espera de mim e de você persistência. Amém? Fala comigo assim: Deus espera de mim persistência. Por isso a primeira oração que fizemos aqui por você nesta noite é para que você, né, não desista, é para que você persista. É para que você seja fortalecido por Deus, é para que você seja renovado pelo Senhor, é para que você seja encorajado pelo Senhor a continuar a caminhar, a continuar a acreditar no seu projeto, no seu sonho, no seu ideal. Mas tem vezes, queridos, que não só a persistência, porque a persistência muitas das vezes nos leva por um lugar ordinário, mas Deus espera mais de mim e de você. Fala comigo assim: pastor, o que Deus espera mais de mim? Deus espera, além da sua persistência, ousadia. E a Bíblia mostra isso. A Bíblia diz que eles chegam, eles tentam entrar. Nós estamos aí em época de pré-carnaval, muitos de nós já frequentamos esses lugares, muitos de nós já fomos ou até vamos em estádio de futebol, muitos de nós já fomos ou até vamos em shows, né, de cantores gospel, e ali aquela multidão que te espreita, que te empurra de um lado para o outro, uma multidão. A Bíblia diz, irmãos, que eles não conseguem adentrar pelaquela porta, porque estava transbordando de gente para fora, querendo ouvir o anúncio da palavra pela boca de Jesus. A Bíblia diz que então eles ousam, porque o Senhor Jesus espera de mim e de você mais do que persistência, Ele espera de mim e de você ousadia, e eles então ousam na sua fé. O que eles fazem? Eles contornam a situação, sobem no telhado, o telhado está fechado, eles abrem o telhado, e eles descem com aquele paralítico diante de Jesus. Então levante sua mão e repita comigo assim: o Senhor Jesus está me chamando para um tempo de persistência e ousadia.
E observando aqui o texto, queridos, que lemos de Marcos capítulo 2, nós vemos aqui uma casa que transborda, amém? Fala comigo assim, uma casa que transborda, né? E uma casa que transborda, irmãos, ela tem 5 características. 5 características. A primeira característica de uma casa que transborda, a palavra de Deus é o centro de tudo, amém? Fala comigo assim, a palavra de Deus é o centro da minha vida. Queridos, Jesus está ali compartilhando as Escrituras, Jesus está ali expondo as Escrituras, Jesus estava ali pregando a palavra. É como eu disse, ele não havia feito nenhum milagre, ele não havia expulsado nenhum demônio, ele não havia feito nenhuma multiplicação de pães e peixes, não havia ressuscitado ninguém, mas ele está expondo a palavra, pregando a palavra, anunciando a palavra. Levante sua mão, repita comigo assim, só as Escrituras. Só as Escrituras. E queridos, olha, tudo que Deus faz é através da sua palavra. Tudo que Ele faz é através da palavra dEle. Porque aonde há a palavra transborda, aonde há a palavra há crescimento, aonde há a palavra há criatividade, aonde há a palavra, irmãos, Deus está criando algo novo na minha vida e na sua vida. Você precisa ter essa percepção. A palavra de Deus, irmãos, quando ela foi criada pelo próprio Deus e anunciada pelo próprio Deus, ela não foi usada para comunicar primeiramente, mas Deus, Ele usa a sua palavra em primeiro lugar para criar. Deus, irmãos, Ele quer usar a palavra dEle para criar algo para a sua casa, para a sua família nesta noite. Deus, Ele quer usar a palavra dEle para criar a cura que está acontecendo sobre sua vida, sobre as pessoas da tua casa nesta noite. Deus, Ele quer usar a palavra para libertar a sua vida e a vida das pessoas da tua casa nesta noite. Irmãos, quando a palavra de Deus ela está sendo ali elaborada, instruída, mostrada, Deus ele faz com que naquele momento algo está sendo gerado sobre nossas vidas. E eu creio, nesta noite você está aqui e Deus está visitando tua casa, tua família, através da sua palavra. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra, Deus está criando algo. Levante sua mão e repita comigo assim, Deus cria, Deus cria. Irmãos, e a palavra de Deus não somente sustenta. Quando você vai no livro de Hebreus, no capítulo 1, ali Deus mostra que Ele, além de criar o homem, Ele cria o universo, e além de criar o universo, Ele sustenta. Deus criou eu e você, e Ele nos sustenta, como tem nos sustentado até os dias de hoje. Tudo que Deus cria, Ele sustenta. A palavra de Deus, querido, nos direciona. Como eu falei aqui há 2 semanas atrás, há 2 quarta-feiras atrás, ela nos direciona. Quando o salmista ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele te ajuda aonde? Nos seus passos. E aí ele diz assim, luz para o meu caminho. O que ele está te fazendo? Te mostrando destino e direção. Deus te trouxe aqui hoje para trazer entendimento em sua vida, para lidar com coisas pequenas, para lidar com coisas grandes, para lidar com coisas do dia a dia, mas Deus também te trouxe aqui para te apontar caminho, destino e direção em sua vida. A palavra de Deus, queridos, ela cria, ela direciona e ela sustenta. Irmãos, Jesus através da palavra dele, ele expulsava demônios. Jesus, através da palavra dele, ele expulsava demônios. Levante sua mão e repita comigo assim, a palavra liberta. Irmãos, aonde tem palavra tem poder, aonde tem palavra tem restauração, aonde tem palavra tem transformação, aonde tem palavra tem coisas novas acontecendo, aonde tem palavra tem recurso de Deus chegando, aonde tem palavra a espada do Espírito, ela derrota, ela confronta, ela destrói o inimigo das nossas almas. Queridos, aonde tem palavra Deus opera de uma maneira sobrenatural. Onde há palavra, o Espírito
Espírito de Deus, Ele age, Ele opera em minha vida e em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos, que isso queima o meu coração? Porque aonde há palavra, eu não posso ficar parado. Aonde há palavra, eu prefiro crer nela, eu preciso confiar nela, eu preciso acreditar nela, porque a palavra de Deus pode mudar a circunstância à minha volta. Jesus, Ele disse: eu vim aqui porque eu sou a palavra, eu sou o próprio verbo, eu restauro todas as coisas, eu sou a palavra. Irmãos, quem tem palavra tem coisas acontecendo em seu favor. É preciso ter um coração queimando, ardendo, desejando a palavra. A Bíblia diz, irmãos, né? A Bíblia fala que os dois discípulos no caminho de Emaús, eles perguntando um para o outro, conversando, dialogando, eles falam por um acaso, enquanto ele falava, enquanto eles expunham as escrituras, enquanto ele recitava ali os versos, os versículos das escrituras, da palavra dele, da palavra de Deus, seu coração não ardia, seu coração não queimava. Ah, queridos, o meu coração e o seu coração nesta noite precisa sair daqui ardendo por essa palavra. Precisa arder, queridos, porque esta palavra tem poder sobre minha vida e sobre sua vida. Ah, queridos, se nós ocupássemos tempo preciso com esta palavra. Ah, se eu e você soubéssemos o poder que tem esta palavra. Ah, se soubéssemos isso. Ah, se realmente soubéssemos isso em nossas vidas, queridos. Essa palavra, ela tem poder. Deus, Ele gera algo novo através da sua palavra. Enquanto ouvimos a palavra dEle, Ele está gerando algo novo em nossas vidas. Enquanto ouvimos a palavra, Ele está gerando algo novo em nossas vidas. Voltando o texto ali, irmãos, eles são atraídos pela palavra. Eles são levados ali àquela casa pela palavra. Sabiam que era Jesus, mas Jesus não havia colocado uma faixa lá dizendo: olha, vou operar milagres, vou operar maravilhas, vou curar os paralíticos, vou expulsar os demônios, tragam todos. Não! Ele estava ali expondo a palavra. E aqueles 4 ali, junto com aquele paralítico, foram atraídos pela palavra. E aqueles amigos ali, irmãos, eles sabiam que onde há palavra, há cura. Eles pegam um amigo, o amigo que sofria, né, de uma enfermidade, que aquela enfermidade havia o levado a uma paralisia, e só eles tinham acesso a Jesus, só eles poderiam fazer com que aquele homem naquele dia tivesse acesso a Jesus. E eu gosto disso, queridos. Eu gosto desse tipo de amigo que não desiste. Eu gosto desse tipo de amigo que quando chega diante de um problema, chega diante de uma intercorrência, chega diante de uma porta fechada, chega diante de uma janela fechada, né, e não vê nenhuma brecha, mas ele continua, ele não desiste. Levante sua mão e repita comigo assim: procure caminho, não desista, insista. Irmãos, aonde, né, porque uma casa que transborda tem palavra. E uma casa que transborda tem a fé. Tem a fé. Tem a fé. Ali nós vemos os movimentos, né? Aquela decisão daqueles homens de chegar na porta, obrigado, pastor Elcio, de chegar na porta e não ter acesso, né? De tentar um outro caminho por aqui. Isso são o quê? Movimentos de fé. São movimentos de fé, queridos. São atitudes de fé. Porque uma casa aonde nela vai transbordar a palavra, mas também a fé. E ali aqueles movimentos revelam o quê? A fé deles. Por quê, queridos? Como que surge a fé na vida das pessoas? Como que surge? Como que surge? Ouvindo a palavra. Então a fé, ela é gerada, irmãos, né? Porque eles começam o quê? Ouvir a palavra. Sem a palavra não tem fé. Mas ali a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem faz esses movimentos ali, queridos, eles fazem para agradar o Senhor. Porque a fé, queridos, é uma semente. A semente do milagre. A fé levou eu e a você à salvação.
Aqueles amigos ali, eles são movidos pela fé. E o que eles fazem? Eles contornam a multidão. Eles sobem no telhado. Eles abrem o telhado. Eles baixam o paralítico diante de Jesus. E Jesus, a Bíblia diz, ele vendo aquilo acontecer, ele viu ali o que? Além do ato, ele viu o que? A fé daqueles homens. Porque a fé, irmãos, são os atos. E o meu ato, o seu ato revela o que? A nossa fé, as nossas atitudes diante de Deus. Quando você vai ler o livro histórico do Novo Testamento, né? Ele deveria ser chamado o livro da fé, que é o Atos dos Apóstolos. Ali nós vemos o que? Atitudes, decisões. Nós vemos ali testemunhos, nós vemos ali a vida daqueles homens ali, em suas atitudes, que eles são movidos por fé. Aqueles 4 amigos ali, irmãos, eles olham e eles veem, eles têm uma barreira. E fica imaginando o coração deles: eu vou tentar ou eu vou voltar para casa? Contornou de um lado, contornou do outro, entrou por um caminho. Eu cheguei aqui, eu vou voltar para casa ou eu vou procurar um caminho mais alto? Queridos, entenda uma coisa, olha, tem hora que a força nos leva, né, a entender que é preciso ir além. A força da fé. O que eu quero te dizer aqui? Às vezes, querido, a estratégia que vai na força vai fazer com que a muralha seja cedida, caída, destruída. Mas às vezes, irmãos, a estratégia que Deus te dá é contornar a muralha e pela fé Ele te levar em um lugar mais alto. Porque Deus faz isso. Deus, Ele faz isso, queridos. Porque a fé, ela abre caminhos. A fé encontra caminhos e direções. Existem 2 coisas no Novo Testamento, irmãos, que deixa Jesus impressionado. Uma eu falei aqui semana passada. Fala comigo assim: incredulidade. E a segunda coisa é a fé. A incredulidade deixa Deus com asco, deixa Deus com repulsa, deixa Deus com nojo. Até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Mas a fé, queridos, atrai o olhar de Deus. A fé atrai a presença de Deus. A fé atrai o milagre vindo de Deus sobre nossas vidas. Por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. A única maneira de eu e você vivermos nessa terra é pela fé, queridos. Jesus, ele está pregando ali a palavra, anunciando a palavra, e há uma manifestação de fé na vida daqueles 4 amigos. À medida que a palavra está sendo pregada, os corações vão enchendo, a fé vai brotando para confrontar o que? As barreiras, os impedimentos, para escolher diante de Deus caminhos mais altos. Levante sua mão, repita comigo assim: só as Escrituras, só a fé. Irmãos, à medida que aquela maca foi se baixando, Jesus, ele começa a ver a fé daqueles homens. E prontamente, ele disse ao paralítico no versículo 5, ele olha e ele diz assim: filho, perdoado estão os seus pecados. O homem é colocado diante de Jesus em volta, e ele não pede nada. O homem é colocado diante de Jesus, o Washington, e ele não fala nada. Mas Jesus, ele inicia aquele diálogo. Jesus, ele inicia aquele momento ali, porque Jesus está vendo o que? A fé. A fé colocou aquele homem diante de Jesus para ser visitado e vivenciado em sua vida o perdão de Deus sobre ele. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que eu e você somos salvos, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. A Bíblia diz isso. E uma casa que transborda, irmãos, ela tem palavra. Uma casa que transborda, além da palavra, ela gera fé. E a fé faz com que eu e você venhamos alcançar a graça de Deus. Levante sua mão e repita comigo assim: compaixão, misericórdia e graça. Irmãos, a fé sou eu estendendo a minha mão.
diante de Deus. E a graça de Deus, queridos, é Deus estendendo a mão dele sobre a minha vida. O que Deus está proporcionando aqui? O encontro de homem com Deus através da fé e da graça. Sabe o que é, irmãos? É isso aqui, ó. Deus, ele vem diante de mim e de você, Elisângela, e ele estende a mão da graça. Ele estende a mão aqui, ó. Está aqui a minha mão poderosa. Mas sabe o que ele espera? O Nivaldo está ali, ó. Vem cá, Nivaldo. A fé, a atitude, a decisão, força, ânimo, coragem, entendeu? E a mão da fé pega agora na mão da graça, para que ele possa viver a graça de Deus sobre a vida dele. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz comigo e com você, queridos. A graça de Deus que se estende em minha direção e em sua direção, que nos leva, a vivenciarmos através da fé a pura graça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Tito capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus, ela foi manifestada. Ela é manifestada a todos os homens. Agora, quem se aproxima dela, quem age com a sua fé para viver ela em sua vida, só vai depender daquele que realmente for usado em sua fé. Porque o que Deus espera de mim e de você, na verdade, é uma reciprocidade. E o que a gente precisa aqui, irmãos, nós precisamos nos mover em fé, em direção à graça de Deus. E queridos, olha, aquele paralítico, ele não faz nada. Ele é baixado ali diante de Jesus, ele não fala nada. Mas Jesus fala por ele. Jesus faz primeiro. Jesus toma a iniciativa e diz para ele: olha, perdoados estão os seus pecados. Levante sua mão e repita comigo assim: só a palavra, só a fé e só a graça. Irmãos, de repente ali Jesus, ele tira daquele homem toda a condenação. De repente ali, queridos, Jesus, ele tira daquele homem toda a culpa. Jesus, ele alivia aquele homem de toda a carga que o oprimia, antes mesmo de tocar em suas pernas, antes mesmo de tocar em seus músculos, antes mesmo de tocar em seus nervos, seus ossos. Jesus estava curando a alma daquele homem. Nós vemos aqui o movimento da palavra, que juntando com o movimento, o acompanhamento da fé, que é visitado, alcançado pela graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante sua mão e repita comigo assim: só a palavra, só a fé, só a graça. Queridos, nós recebemos aqui de Deus, a graça dele sobre nossas vidas. É aquilo que eu e você não merecemos. É aquilo que eu e você não merecemos. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus. Deus, queridos, ele vem tirando ali, através da sua graça, através da sua compaixão para comigo e com você, através da sua misericórdia, através do seu perdão. Ele tem o poder de fazer isso comigo e com você. Os religiosos estão ali, queridos, e eles começam a maquinar em sua mente. Eles não falaram, mas eles pensaram. Jesus, conhecendo os pensamentos, eles não falaram, mas eles pensaram. Porque, queridos, entenda uma coisa: aonde há um transbordar, uma casa que transborda, que tem a palavra, uma casa que transborda, que tem a fé, uma casa que transborda, que tem a graça de Deus, infelizmente tem aqueles que ficam rebatendo com a palavra. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a pessoa está pensando: será? Enquanto a palavra está sendo ministrada, a pessoa está pensando: será que é isso mesmo? Será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus tem o poder de fazer isso mesmo? Enquanto a palavra está sendo ministrada, a pessoa está rebatendo ali, diante daquilo que está sendo anunciado. E há um problema, irmãos, quando a nossa mente fica rebatendo com a palavra, com os pensamentos. Uma coisa é quando a palavra está sendo ministrada e você começa a receber, através da revelação da palavra, o que está sendo falado. E você vai devagando através da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, da inteligência de Deus. O que Deus está fazendo.
Igual quando o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja e ele para e ele começa a dizer assim, ele fala assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, tu és a expressão exata de Deus, em ti estão escondidas todas as coisas, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o poder pelos séculos dos séculos. Queridos, é isso. Agora o problema é quando eu e você começamos a rebater a palavra, gerando incredulidade, gerando falta de compreensão e de direção diante daquilo que Deus quer fazer. E eles ali, aqueles fariseus, eles começam a falar: quem é esse? Quem que ele acha que é? Quem que ele está pensando que ele é? Quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Quem é esse que acha que pode tirar qualquer tipo de culpa, de condenação da vida do homem? Quem é esse? Irmãos, na mente deles isso era inconcebível. Eles não aceitavam o que estava acontecendo ali. E muitas das vezes, queridos, a nossa mente vai repelindo um mover do poder de Deus. Muitas das vezes a nossa mente tende a resistir o poder do mover de Deus. Por causa de quê? Por causa da configuração já pré-estabelecida sobre a nossa mente, diante daquilo que nós acreditamos, diante daquilo que nós carregamos. Por isso é preciso uma renovação de mente. Por isso é preciso uma renovação de mente para viver o transbordar de Deus. Quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, no 2 Coríntios capítulo 10, irmãos, Paulo dá a entender, a primeira coisa que ele classifica aqui é a questão de uma cidade. As cidades antigas, elas eram fortalecidas, elas além de serem muito bélicas, né, eram construídas em volta delas muralhas, para impedir com que o inimigo entrasse, com que o inimigo, né, tomasse, se apossasse daquele lugar. Então eram construídas. Aí Paulo então, ele fala isso aqui no versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: olha, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, destruir os conselhos, destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, Deus hoje, Ele quer fazer com que essas fortalezas, essas verdadeiras fortalezas, esses argumentos que nós trazemos à nossa mente, que gera a incredulidade, que isto possa cair por terra, no nome do Senhor Jesus. É preciso, irmãos, quebrar o raciocínio. É preciso quebrar o raciocínio para ter uma nova mentalidade diante de Deus. É preciso quebrar o raciocínio, queridos, para que você possa vivenciar em sua vida o poder da palavra, o poder da fé e o poder da graça. Levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso de uma nova mentalidade para viver a palavra, para viver pela fé e para vivenciar em minha vida a graça de Deus. As armas da nossa milícia são espirituais. É preciso, irmãos, quebrar todo espírito que geram fortalezas, resistências em nossa mente, para que haja uma renovação da nossa mente. Percebe-se aqui algo, queridos, olha, eles estão ali perguntando: por quê? Quem que ele acha que é? Só que eles não têm a compreensão e entendimento, porque eles não conseguem ver Jesus como Cristo. Eles não conseguem ver Jesus como o Messias. Eles não conseguem ver Jesus como o Salvador. Por isso eles não conseguem entender e compreender o que está acontecendo ou o que Jesus está falando, porque o nome de Jesus era a chave para libertar pecados, era a chave para curar o homem, era a chave para tirar todo o cativeiro, era a chave para mudar a minha história e a sua história, era o nome de Jesus. Levante sua mão e repita comigo assim: só Jesus pode. Irmão, só o nome de Jesus, só Jesus pode levar cativo o nosso entendimento.
Só Jesus pode desconfigurar a nossa mente e reconfigurá-la para que possamos vivenciar em nossas vidas o poder do reino de Deus. Só Jesus tem o poder de trazer na mente do homem a decisão em seu coração de nascer de novo, de abrir mão de uma velha vida. Levante sua mão e repita comigo assim: só a palavra, só a fé, só a graça, só Cristo. Querido, só Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode acessar o reino dos céus se não for por Ele. Ele é a porta, Ele é a brecha. Ele abriu para mim e para você um novo caminho através da vida dEle, através do sangue dEle derramado no Calvário. Foi Ele, é o nome dEle. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você aqui, queridos? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, até eu chegar nessa terra aqui, você era um paralítico e era conduzido pelos outros, mas em minha presença você vai sair daqui andando. Até eu chegar aqui, vocês estavam condenados pelos seus pecados, mas em minha presença vocês vão sair daqui salvos e livres de toda condenação. Deus, queridos, Ele vai quebrar fortalezas nessa noite, no nome de Jesus. E muitas das vezes, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada, está sendo ministrada, fortalezas da religião, muitos raciocínios humanos começam a se levantar, criando barreiras e impedimento para que Deus não opere. Eu já ministrei aqui, mostrando aqui, irmãos, quando o poder de Deus se manifesta. Você pode olhar isso em toda a Bíblia, em toda a manifestação do poder de Deus. E preciso aqui, em Atos capítulo 2, versículo 4, versículo 12 e versículo 13. Ali mostra pessoas que estão dentro do mover, ali mostra pessoas que estão perto do mover, e ali mostra pessoas que estão ali distante do mover, que rejeitam o mover. Ali mostra pessoas que vivem o poder de Deus na vida deles. Versículo 4 de Atos 2 fala que todos foram cheios ali e eles começaram a orar em outras línguas. O versículo 12 fala, que alguns ali começam a olhar e falar assim: pode ser, não pode ser, será que é? O que isso aí quer dizer? E no versículo 13 mostra ali, irmãos, as pessoas blasfemando e dizendo: para mim eles estão bêbados, para mim eles estão embriagados. Entenda uma coisa hoje e traga isso para a sua vida: se você está longe, vem para perto. Se você está perto, vem para dentro. Se você está dentro, vem mais fundo diante daquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala, repetidas vezes, e ele mostrava esta verdade através do conhecimento da palavra, dizendo: olha, a minha pregação, a minha palavra não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na demonstração do poder do Espírito Santo, para vencer todo tipo de resistência na mente. E queridos, olha, ali tem pessoas que estão com resistência na mente. Ali tem pessoas, que estão ali vivendo essa resistência na mente e em seu coração. Mas aonde, ao transbordar, irmãos, a casa que transborda tem a palavra, a casa que transborda tem a fé, a casa que transborda tem a graça, a casa que transborda, irmãos, tem também a manifestação do poder de Deus. Sinais, prodígios, maravilhas. Irmãos, para tudo que é impossível para mim e para você, para tudo que é difícil para mim e para você, aqueles homens ali arrazoando no coração deles, Edmilson, e eles dizendo: quem é esse? Quem ele acha que é? Quem ele pensa que é? Quem que ele está pensando que é para perdoar pecados? Jesus poderia olhar e falar assim: o que é mais difícil? Mas ele não fala. Ele olha e fala assim: o que é mais fácil? Porque nada é impossível para Ele, nada é difícil para Ele. Ele pode todas as coisas. Ele olha e fala assim: o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te e anda? Irmãos, Jesus, esse nome pode.
Só Cristo pode fazer isto. E aí ele continua, no versículo 10, ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: a ti eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, Deus, Ele traz o poder dEle em minha vida e em sua vida. Só Cristo, queridos, Ele tem o poder de devolver o homem o que perdeu. Só Cristo tem o poder de devolver o homem à antiga ou uma posição melhor a qual ele tinha. Só Cristo tem o poder de levantar e restaurar o homem que havia caído. Só Cristo, só Jesus, só esse nome que está acima de todo nome, só o Cristo, só o ungido de Deus. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, olha, estamos quase encerrando aqui. Entenda, eu não sei como você chegou aqui, se você chegou carregado, se você chegou com alguma dificuldade, se você chegou aqui culpado, se você chegou aqui condenado, talvez você chegou aqui pesado, limitado, paralítico. Eu quero te dizer uma coisa, queridos: você não vai voltar pelo mesmo caminho, você não vai voltar pelo mesmo passo. Se você chegou aqui assim, borocrochô, Jesus me ama, você vai sair daqui vibrando, você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui cheio do poder de Deus sobre sua vida neste dia, no nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa aqui, queridos, olha, para vir pode ter sido difícil, enfrentou chuva, cansaço, trânsito, filho, filha, marido, casa, teve que deixar as coisas para fazer depois. Queridos, para vir pode ter sido difícil. E ali dentro do contexto ali, olha, não tinha espaço, não tinha caminho, não tinha porta, não tinha janela, não tinha brecha. Mas eu quero te dizer uma coisa, mas para voltar, Deus viu como você veio. Deus viu como você veio aqui hoje. E Ele já preparou o seu caminho de volta. Ele já preparou o seu caminho de volta. Você pode até voltar pela mesma rua, você pode até voltar pelo mesmo caminho, você pode até voltar pela mesma avenida, queridos, mas entenda uma coisa: no nome do Senhor Jesus, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você pode ter chegado aqui arrastado, humilhado, envergonhado, se escondendo, porque, irmãos, às vezes a gente fica ali no hall da igreja, a gente vê as pessoas, elas param do lado de lá, elas olham para cima, elas olham para baixo, elas olham para a rua ali que está descendo, não tem nenhum conhecido. Entra correndo para a igreja. Você pode até ter entrado aqui escondida de alguém, não querendo que ninguém te veja, mas Jesus está dizendo: todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver o que eu vou fazer em sua vida. Todo mundo vai ver como você vai sair daqui nesta noite. Queridos, entenda uma coisa: se você não foi favorecido na chegada, você vai ser privilegiado na saída. Eu vim aqui para te dizer, queridos, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, se você foi desfavorecido de alguma forma para vir aqui neste lugar, talvez você chegou aqui se arrastando, mas onde tem palavra, tem fé. Aonde tem a fé, tem a graça de Deus. Aonde tem a fé, a graça de Deus. Jesus, Ele opera com o seu poder em minha vida e em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Não é o homem, mas é o Cristo. Não é o homem, mas é o Cristo. O homem se levanta ali, irmãos, e ali talvez, como eu e você já fomos em muitos lugares amontoados, cheios, abarrotados, e às vezes as pessoas olharam para você e falaram assim: dá para passar aqui não, fica aí, já cheguei no limite aqui, não dá para ir adiante, pode desistir, pode voltar para trás, pode até ir embora, daí não dá para você ouvir nada, não dá para você ver nada. A Bíblia diz que agora todos têm que abrir caminho para aquele homem ir embora. Todos veem um milagre, a manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. E diz o texto ali, irmãos, que
que eles começaram a dar glória a Deus. Levante sua mão e repita comigo assim: só a palavra, só a fé, só a graça, só Cristo, só a palavra. Fica de pé no seu lugar, queridos. Eu quero orar por você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. E sua vida vai transbordar do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Eu quero convidar você desde já a fechar os seus olhos e entenda, queridos, uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Ouça-me nesta noite com os olhos fechados. Há 3 marcas na vida de Jesus, no ministério de Jesus. A primeira marca, Jesus, ele expulsava demônios. E quando Jesus, ele expulsava demônios, as pessoas ficavam ali maravilhadas. As pessoas ficavam impressionadas com a autoridade a qual ele expulsava demônio, com a autoridade que o inimigo se sujeitava diante do poder de Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, Jesus, ele está hoje restaurando a sua autoridade, restaurando o poder dele sobre sua vida. Jesus, irmãos, além de expulsar os demônios, ele operava cura. As pessoas viam ele manifestando cura na vida uns dos outros. Ele mandava os cegos voltar a enxergar, ele mandava os ouvidos se abrir, ele mandava a mão mirrada se estender, ele mandava o paralítico se levantar, ele curava as pessoas, e eu quero te dizer nesta noite, queridos, em nome do Senhor Jesus, ele está aqui para fazer com que este poder, o transbordar da palavra, o transbordar da fé, o transbordar da graça, o transbordar da manifestação do poder dele sobre sua vida, venha trazer sinais. Eu agora repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus tudo aquilo que se levanta contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu marido, espíritos malignos que se levantam em sua casa, em sua família, eu os manieto pelo poder de Deus. Deus agora está agindo, operando. Os demônios que agem, tentando contra o seu trabalho, tentando contra o seu negócio, tentando contra a sua empresa, tentando contra a sua carreira financeira, profissional, tentando contra as suas finanças, eu os repreendo pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre sua vida todo espírito de enfermidade, aquilo que causa dor, a doença que vem sobre a pele, sobre o corpo, Deus vai fazer sumir nesta noite sobre sua vida. Todo espírito que traz a miséria, todo espírito que traz a necessidade, todo espírito que tenta travar qualquer situação em sua vida financeira, Deus está impedindo eles nesta noite. Tudo aquilo que tenta roubar a tua paz, tudo aquilo que tenta roubar de você, gerar prejuízo em alguma área da sua vida, Jesus hoje está cancelando. Jesus também hoje, querido, ele opera curas em sua vida. E eu quero declarar pelo poder de Deus, o Deus que é poderoso, o Deus que derramou o seu sangue naquela cruz e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero declarar nesta noite todo câncer, toda anomalia, tudo aquilo que se levanta, toda enfermidade, todo espírito de opressão, de doença, Jesus hoje está te libertando, Jesus hoje está te curando. Creia naquilo que o Senhor está fazendo em favor da sua vida. Ele expulsou os demônios, ele curou as enfermidades, mas de repente, queridos, através do ministério de Jesus ali, coisas sobrenaturais começam a acontecer, prodígios, sinais, maravilhas começam a se levantar. E os sinais ali, querido, querida, é a água que se transforma em vinho. Os sinais ali, querido, querida, é a tempestade que é paralisada, estagnada por causa do poder da sua palavra. Os sinais ali é Lázaro que sai para fora daquela tumba com vida. Os sinais ali é Jesus
Jesus entrando dentro do quarto e dizendo: menina, levanta-te, levanta-te. Os sinais ali, queridos, e prodígios, é Jesus chamando um homem para andar sobre as águas. Os sinais ali é Jesus tirando da boca do peixe uma moeda. Os sinais, prodígios e maravilhas é Jesus ali, queridos, multiplicando os pães e os peixes. Em nome do Senhor Jesus, Jesus vai transbordar sobre sua vida, Jesus vai transbordar sobre sua mente, sobre tua casa, sobre a tua família. Jesus vai transbordar, querido, querida, sobre a sua vida. Eu oro aqui hoje, queridos, para que em sua vida tenha palavra, para que em sua vida tenha fé, para que em sua vida tenha graça, para que em sua vida tenha renovação da mente, para que em sua vida haja manifestação do poder de Deus. Deus está trazendo sinais, Deus está trazendo curas sobre sua vida, Deus está fazendo prodígios, Deus está manifestando com maravilhas através do poder dele sobre sua vida. Eu não sei do que você precisa, eu não sei do sinal que você precisa, mas hoje, querido, através da sua fé, toque na mão da graça de Deus. Através da sua fé, toque na mão da graça de Deus e viva em sua vida o milagre que ele tem para você. Eu oro, querido, nesta noite, para que ele estenda a sua mão sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Eu oro para que os sinais, prodígios, maravilhas nesse ano de 2024 esteja sobre sua vida. Eu oro para que a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia, a compaixão, o perdão de Deus, a libertação de Deus esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, querido, querida, seja derramado sobre os seus corações, em nome do Senhor Jesus. Que possamos experimentar a fé viva, uma fé real, a graça de Deus. Que possamos experimentar o poder de Deus. Que as Escrituras seja a lâmpada que ilumina todas as coisas diante de você. Que a palavra de Deus seja criativa em sua vida, em tudo que está à sua volta. Que o Senhor Jesus seja reconhecido. Que as suas palavras, que as suas obras venham transbordar em sua vida pelo poder de Deus nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Que lugares, corredores, lugares que você venha ocupar, Deus possa fazer transbordar em sua vida. As pessoas dirão: nunca vimos tal coisa, nunca vimos tal coisa acontecer. Serão os sinais que Deus estará fazendo em sua vida, por meio da sua vida. Deus fará grandes coisas em seu favor. Deus fará grandes coisas em favor da tua casa. Deus fará grandes coisas em favor da tua família. Deus fará grandes coisas em favor da tua vida. Creia nisto hoje. E se você crê nisto, no nome de Jesus, que o poder de Deus está se manifestando sobre sua vida. Se você crê que aonde há o transbordar de Deus, há a palavra, há a fé, há a graça, há um Cristo que é pregado, a manifestação do poder de Deus, as maravilhas de Deus, os quais as pessoas dirão: nunca vimos tal coisa. Levante sua mão, levante o seu rosto e aplauda com força, aplauda com alegria o nome do Senhor nesta noite. Aplauda dizendo: eu creio. Aplauda dizendo: eu vou viver coisas grandiosas em minha vida. Eu vou viver o que eu ainda não vivi. Eu vou alcançar. Eu vou chegar aonde eu ainda não cheguei. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem me prometido, no nome do Senhor Jesus.